Acredito que você já deve ter ouvido falar em Circo dos Horrores. Sim, isso era comum há alguns anos atrás. As atrações dos circos não foram sempre animais treinados, malabaristas e palhaços. No fim do século XIX e início do século XX, anomalias humanas foram tendo destaques nas apresentações, que ficaram conhecidos como circo de horrores em inglês, freak shows. Esses circos eram muito populares no ZEUA, fosse deformada por doenças. O norte-americano Phineas Barnum é considerado o pioneiro do ramo. Ele começou fazendo caravanas de animais adestrados e apresentações falsas e, em 1881, fundou seu circo com James Bailey e L. James Hutchinson, chamado Barnum e Baileys. O Barnum e Baileys era uma espécie de Cirque du Soleil do século XIX, com uma diferença importante: no lugar de animais, curiosidades humanas eram apresentadas. Pessoas pagavam para sentar-se sob a lona e ver, ao vivo e em cores, aquelas que eram conhecidas aberrações da natureza. O circo tornou-se o maior do mundo. Sem mais delongas, vamos ver alguns desses personagens a seguir. O homem-cachorro. Você sabe o nome da doença que provoca crescimento descontrolado de pelos no rosto? Hoje conhecemos como hipertricose. Extremamente rara nos dias de hoje, imagine naquela época. Fyodor Yevtushel, ao lado, era trilingue, mas foi apresentado ao público como uma besta. Latia para assustar a plateia, enquanto Barnum narrava a história de como Fyodor havia sido capturado por um caçador, que seguiu sua família de homens-cães até uma caverna. A família Lucasiasin. Albinos já foram considerados aberrações humanas. Estranho até de imaginar, né? Hoje em dia, existem até páginas no Facebook venerando a beleza dos albinos, mas, naquela época, eles eram vistos como pessoas extremamente bizarras. Os Lucasier nasceram na Holanda, mas no script do show de horrores, eram apresentados como sendo de Madagascar. Além disso, também era dito que tinham olhos quadrados e que dormiam de olhos abertos. O Homem-Coruja. Talvez esta seja a mais curiosa bizarrice, mesmo para os padrões atuais. Martim Laurelo alegou ter treinado por 3 anos até conseguir o feito de girar sua cabeça em 180 graus e o cara realmente conseguia. Andar nessa posição, no entanto, era difícil, pois lhe faltava ar. A mulher barbada. Essa talvez seja a mais famosa da lista. Ania Jones Elliot já possuía uma barba aparente desde os 9 meses de idade. Barnum levou-a em turnê após a condição imposta pelos pais de que a mãe a acompanhasse. Após sair do Barnum e Baileys, Ania realizou uma turnê pela Europa onde se apresentou inclusive ao czar russo e outras famílias reais. Quando retornou ao circo de Barnum, passou a ganhar $500. Mais que o próprio presidente do ZEUA. A menina Camelo Larper possuía uma condição ortopédica muito rara, seus joelhos eram dobrados para trás. Quando passou a se apresentar em circos, ela era chamada pelos jornais de a mais maravilhosa aberração da natureza, desde a criação do mundo. Extremamente curioso, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like.